continuação da explicação das funções oxigenadas, que a função oxigenadas que possui oxigênio. Ácido carboxílicos são compostos orgânicos com um ou mais grupos funcionais COOH. Então, se você vê esse grupinho junto aqui, é um ácido carboxílico. Esse grupo é denominado carboxila. Então, é uma carbonila, que é o CO, mais a hidroxila. Então, juntou a hidroxila aqui e a carbonila, que é o CO. A representação do ácido carboxílico. Então, aqui tem a cadeia carbônica, COOH. Aqui tem a cadeia carbônica, esse grupinho aqui que identifica o ácido carboxílico. Ou você tem aqui a cadeia carbônica e CO2H. O que significa O2? Que você tem dois oxigênios aqui, ó. Tem o COOH, que é esse daqui. Então, aqui ele está simplificado. Dois oxigênios. Nomenclatura dar nomes. Então, você coloca o nome ácido, mais o prefixo, mais o infixo, mais oico. Exemplos de ácido carboxílicos. Ácido metanoico. Ó, coloca a palavra ácido. Aqui a quantidade de carbono, nesse caso, é 1. Porque tem ligação simples entre o carbono e termina com oico. Então, esse é o ácido metanoico, ou ácido fórmico, que é o usual. Esse aqui é na nomenclatura oficial. Então, ele é um líquido incolor de cheiro irritante e bastante corrosivo. Algumas formigas contêm grandes quantidades de ácido, que, quando injetado através da mordida, produz uma reação alérgica no tecido humano. Fixador de pigmentos e corante em tecidos. Aqui o vinagre. Dentro do vinagre tem ácido etanoico. Então, 2 carbonos, ligação simples entre o carbono é an, termina com oico. Então, ácido acético. Então, ácido acético, dentro do vinagre tem ácido acético. Então, esse aqui é o nome usual e esse aqui é o nome da IUPAC, nomenclatura oficial. Então, o vinagre é uma solução aquosa de ácido etanoico. O sabor azedo é, como sabemos, uma característica da substância ácidas. Principal componente do vinho. Matéria-prima para a produção de polímeros e essências artificiais. Aqui são exemplos de ácido carboxílico. Então, aqui o R significa carbono, COOH. Então, nós temos aqui o ácido carboxílico, porque nós temos aqui o COOH. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é X. Nós temos aqui a função orgânica, fica dentro da cadeia principal, tá? Então, pegou aqui a cadeia principal, olha só aqui. Aí nós temos, primeiro vem a palavra ácido, aí depois que vem a posição do grupo orgânico. Olha, qual é a posição do grupo orgânico? Começa a numerar do lado da função. 1, 2, 3. Então, esse número 3 aqui é a posição do grupo orgânico. Como ele chama? Metil, porque só tem um carbono. Então, 3-metil, X são 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X, olha o En aqui. Por que En? Porque tá bem aqui, ó, uma dupla. Então, hexenoico. Por que oico? Porque um ácido carboxílico termina com oico. Então, esse é o suor. A fórmula do suor. O outro, aqui você tem
um C dupla O, OH. Então, esse grupinho todo aqui identifica a função ácido carboxílico. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4. Lembra que tem que contar com o carbono que identifica a função. E aqui no número 3 tem um grupo orgânico. Então, primeiro você coloca o ácido, o nome ácido, depois a posição do grupo orgânico que está aqui, metil, porque esse aqui é o grupo orgânico pendurado na cadeia principal, but, porque tem 1, 2, 3, 4 carbonos, só tem ligação simples entre o carbono, oico, porque é a função ácido carboxílico. Esse ácido butanoico. Então, esse grupinho aqui identifica a função ácido carboxílico. Quantos carbonos tem? Conta com o carbono do grupinho. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui 4 carbonos. Então, ácido, but de 4 carbono, de ligação simples e oico, porque é um ácido carboxílico, terminação oico. Aí, exercício, vocês vão fazer em casa. Agora nós temos o ésteres. O ésteres são compostos orgânicos formados pela troca do H presente na carboxila dos ácidos carboxílicos por um grupo alquila, que é o grupo do carbono, ou arila, que é um aromático. Representações. Então você vai ter carbono desse lado, carbono do outro lado, e aqui você vai ter o grupinho COO. Então tirou o H daqui e acrescentou um pedaço de cadeia carbônica. Ou você pode visualizar dessa maneira aqui: C dupla O e um O, então carbono aqui, carbono aqui. Então, olha só, para ele ser um ésteres, você tem que colocar esse o dupla O bem nesse carbono que tem o oxigênio, ó. Tem o oxigênio bem aqui. Então, você colocando dupla O, ele vira um éster. Nomenclatura: prefixo mais o infixo mais o átomo de radical. Então, nós temos aqui, quantos carbonos nós temos aqui? 2, et, ligação simples, termina com ato. Então, aqui ficou etanoato. Esse aqui só tem um carbono dessa parte, então é met, ligação simples, e oato. Então aqui, ó, você coloca o hidrocarboneto, ó, metanoato. E essa parte aqui, do outro lado, aqui, ó, então aqui vai ser um radical. Só que esse radical, que é o grupo orgânico, terminava em il, metil. Só que nesse momento o A entra, então fica metila, tá? Então ficou essa parte aqui, metano, que é só um átomo, metanoato, de essa parte assim, quantos carbonos tem aqui? Só um, então é metil e ila, né? Terminou agora aqui metila. Então antes era il, agora acrescentou mais o A, então ficou metila. Aplicações dos ésteres: são substâncias orgânicas largamente empregadas como flavorizantes em balas e doces. Flavorizantes são substâncias que apresentam sabor e aroma característicos, geralmente agradáveis. Aplicações: produtos alimentícios como balas, goma de mascar, sorvetes, bombons, gelatinas, iogurtes, bolos, etc. Sabor:
é percebido pelas papilas gustativas existentes da língua, que na verdade só consegue registrar 4 sabores diferentes: o azedo, doce, salgado e amargo. Aroma é percebido por células especiais existentes em nossas narinas, que podem identificar uma variedade enorme de odores. Exercício fica para casa.